para a juventude da igreja. É um convite da Bisbapa, Encontro da Juventude Batista de Palmas. Haverá reunião no próximo dia 5 de junho de 2010, na segunda Igreja Batista de Palmas, a partir das 8 horas e 30 minutos da manhã. Uma programação pela manhã, à tarde e à noite. Uma programação bastante diversificada. Nós vamos colocar a saída natural este convite. A inscrição tem um valor de R$5. Se você deseja participar, deve procurar o líder da juventude desta igreja e fazer a sua inscrição. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 3, versos 12 e 16. Como devemos prosseguir para o alvo? Como devemos prosseguir para o alvo? Filipenses 3, 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. É a orientação do apóstolo Paulo aos cristãos filipenses no que diz respeito a seguir em frente em direção ao alvo preparado por Deus para aquela igreja. Meus irmãos, Paulo está combatendo na sua epístola aos Filipenses o ensino gnóstico que havia chegado à cidade de Filipos, especificamente à igreja de Filipos. O ensino gnóstico ele tinha várias facetas, dentre elas duas principais. Havia um desdobramento deste ensino ligado ao docetismo, que era uma doutrina que negava a encarnação de Cristo. Dizia que por a matéria ser má e o Espírito de Deus em Cristo ser perfeitamente bom, Jesus nunca pôde realmente ser um homem, perfeitamente homem. Isto era uma heresia. Paulo a combateu com grande veemência. Além disso, também Paulo combateu o antinomismo, o antinominianismo, que é chamado por alguns teóricos de a perfeição imperfeita. Os gnósticos acreditavam que, apesar de continuarem na prática de pecados, eles afirmavam a perfeição individual. E Paulo então combate nesta passagem dizendo: nós ainda não alcançamos a perfeição. A perfeição está diante de nós. Nós temos que continuar lutando, trabalhando, seguindo em frente para alcançarmos a perfeição. Ela ainda está distante. Já alcançamos muito, já trilhamos um bom caminho, mas há muito para trilharmos ainda. Por isso então Paulo está combatendo os falsos mestres e os falsos ensinos no capítulo 3 de Filipenses. E ele alega então não ter alcançado a perfeição, está no verso 12. Ele alega estar prosseguindo para o alvo, está no verso 14. E ele diz estar andando de acordo com o que já alcançou, está no verso 16. Creio que no atual momento pelo qual passamos como igreja, a primeira Igreja Batista de Palmas, devemos ter em mente o ensino de Paulo neste texto. Ainda não alcançamos a perfeição, mas precisamos continuar vivendo em busca dela. Este alvo está diante de nós. Ainda não atingimos a ressurreição, mas estamos indo em busca de alcançá-la no nosso encontro com Cristo. Ainda não recebemos a coroa da vida, mas prosseguimos para recebê-la um dia, quando nos apresentarmos diante do Senhor. Ainda não cumprimos cabalmente nossa missão, o propósito de nossas vidas, o propósito da nossa igreja, mas nós estamos rumando, confiantes nesta direção. Paulo fala então de prosseguir para o alvo. E eu quero pensar com vocês nesta noite, como devemos prosseguir para o alvo? Como a nossa igreja deve prosseguir para o alvo? Como você, crente em Cristo, deve prosseguir para o alvo? O primeiro aspecto que eu quero apresentar é que nós devemos seguir para o alvo com objetividade. Está no verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo tinha objetividade, ele tinha clareza em relação ao alvo, objetivo, a meta, aquilo, o lugar onde ele deveria chegar. Paulo diz que é com determinação, sabendo para onde se está indo, sem vacilar, sem cochear entre dois pensamentos, que nós devemos seguir para o alvo. Para isso é preciso duas coisas, duas atitudes, e ele apresenta no texto: eu preciso me esquecer das coisas que ficaram para trás. Paulo não está falando de nos esquecermos da história. A história é importante na formação da identidade, mas precisamos nos esquecer daquelas coisas que marcaram negativamente as nossas vidas. Precisamos nos esquecer aquilo que provocou feridas no nosso coração. Estas são coisas passadas que precisam ficar para trás para que nós possamos seguir em frente. Talvez Paulo estivesse pensando, enquanto disse isso, na sua conduta anterior à conversão. Sabemos que Paulo era um perseguidor de cristãos. Paulo vivia em ignorância em relação aos verdadeiros planos e propósitos de Deus. Os teólogos dizem que talvez ele estivesse se referindo a isso, ou talvez ele estivesse se referindo a situações experimentadas durante o apostolado. Já depois de Cristo na sua vida, ele no ministério, as dificuldades desgastantes do ministério. Talvez Paulo estivesse se referindo a isso, se referindo aos conflitos com os judaizantes cristãos, que ele precisava talvez deixar para trás essas questões, aos desentendimentos com outros apóstolos que os abandonaram durante a sua caminhada. Havia coisas na vida de Paulo que Paulo está dizendo que precisam ficar para trás. É verdade, meus irmãos, que para seguir em frente é preciso superar o passado. E Paulo necessitava disso na sua vida. Lembranças, mágoas, decepções, frustrações. O crente não pode ficar prisioneiro de um passado negativo. O crente não pode viver amarrado a lembranças negativas em sua vida. Ele precisa superá-las. Ele precisa dar um basta nessas histórias e precisa seguir em frente em relação àquilo que Deus tem colocado diante dele. Isso é um desafio para as nossas vidas. Em segundo lugar, ele diz que ao mesmo tempo que precisamos nos esquecer das coisas que para trás ficaram, é preciso que olhemos para frente e avancemos para as coisas que estão diante de nós. É preciso avançar para o novo, para aquilo que realmente importa. Há ainda um longo caminho a trilhar. Não podemos ficar parados no caminho, remoendo nossas lembranças e nossas memórias, nossos sentimentos. Eles precisam ser superados. Como pastor desta igreja, eu creio que muitas vezes no nosso coração ainda há sentimentos que precisam ser superados. Ainda há situações que estão na nossa memória que precisam ser deixadas para trás. Há um ditado popular que diz que águas passadas não movem moinhos. Águas passadas não movem moinhos. É preciso superar este passado, é preciso superar essas dificuldades que já ficaram para trás, que já foram superadas, e nós não podemos continuar alimentando essas situações nos nossos corações. Se queremos rumar para os 20 anos da igreja com alegria, reconhecendo o que Deus tem feito por nós temos que deixar essas coisas para trás. E se o nosso objetivo é muito maior do que este, como é de verdade, rumar para os 20 anos é somente uma meta, não é alvo, é meta a ser cumprida. O nosso alvo é alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo. Muito mais por isso. Lembranças precisam ser superadas, dificuldades precisam ficar para trás. É preciso seguir avante, mas seguir avante com leveza no coração. É preciso seguir avante, mas seguir avante com perdão no nosso coração. É preciso seguir avante, mas seguir avante com a certeza de que nós fomos perdoados. É preciso que nós possamos ter a coragem de tomar essa atitude que Paulo está propondo à igreja dos Filipenses.